Pedi para pesar 300 gramas de tomate. A oração está correta? Sim, Excelência, está correta. O correto ao falar em peso é sempre usar no masculino. Então, 300 gramas de tomate e não 300 gramas, porque aí seria grama de mato. Quando se trata de peso, fica no masculino. Agradeço a todos a presença. A crase? Não, Excelência, não a crase antes de todos, pois a palavra é um pronome indefinido. Se fosse todos, também não haveria. E também não a crase no a antes de presença, pois ele é apenas artigo. Visto que tem função de objeto direto, do verbo transitivo direto e indireto, agradeço. Quem agradece, agradece alguém, né? A presença. Quem agradece, agradece algo a alguém. Então, agradece a presença a todos. Quais são as penas permitidas no Brasil? Excelência, as penas permitidas no Brasil, segundo a Constituição Federal, dentre outras, são a privação ou a restrição da liberdade, a pena de multa, a pena de perda de bens, as penas de prestação social alternativa e as penas de suspensão ou interdição dos direitos. Dia a dia tem crase, candidato? Por quê? Excelência, dia a dia não tem crase por se tratar de palavras repetidas. O que é um bloqueador de pop-up? Excelência, um bloqueador de pop-up é um recurso presente em navegadores, que permite que o usuário bloqueie a abertura de abas e janelas indesejadas, normalmente spam, páginas de propagandas. Na frase, já cansei de lero-lero, qual a classe gramatical de lero-lero? Excelência, a palavra lero-lero é um substantivo masculino. Lero-lero é usado de forma coloquial, significa conversa informal sem utilidade, propósito objetivo. Como é empregado o acento circunflexo? Excelência, o acento circunflexo é empregado sobre as vogais A e U. Trata-se de uma sílaba tônica que a vogal deve ser falada de forma fechada. Exemplo: tâmara, pera, nômade. No momento em que se deparamos com o suspeito, o confronto foi inevitável. Está correta a frase? Não, Excelência, a frase não está correta, pois o correto é no momento em que nos deparamos com o suspeito. Candidato, quais são as principais diferenças entre o racismo e a injúria racial? Excelência, as principais diferenças entre a injúria racial e o racismo é que a injúria racial ela está tipificada no Código Penal, no artigo 140. Ela é um tipo de injúria qualificada. O agente que pratica a injúria racial, ele tem o intuito, tem o dolo de atingir uma pessoa específica. Ele pratica atos que desqualificam, que depreciam uma pessoa específica, em razão da cor, etnia, raça, procedência nacional, religião.
O crime de injúria racial, ele é um crime contra a honra subjetiva da pessoa, e ele se procede mediante a ação penal pública condicionada à representação. Por outro lado, o racismo, ele já é um crime mais amplo. Ele já possui uma lei específica, que é a Lei 7.716, e o agente que pratica o racismo, ele já tem o objetivo, o dolo, de segregar pessoas. Ele age, as suas atitudes, ele age de forma a segregar, a fazer distinção entre pessoas, em razão de... Qual o plural da expressão a menina surda-muda? Excelência, o plural de a menina surda-muda é as meninas surdas-mudas. Candidata, o que acontece quando qualquer pessoa do povo pede a instauração do inquérito e o delegado se recusa a fazê-lo? Excelência, nesse caso, caberá recurso para o chefe de polícia. Qual a função do DNS? O DNS, Domain Name System, Sistema de Nome de Domínio, converte endereços de IP em nomes de domínio legíveis por humanos, por exemplo, www.amazon.com. De acordo com o Código de Processo Penal, a autoridade policial pode arquivar o inquérito? Justifique. Não, Excelência. A autoridade policial não pode arquivar inquérito. O inquérito é indisponível, ou seja, uma vez iniciado, o delegado não poderá arquivá-lo. O arquivamento é feito pelo juiz, a requerimento do Ministério Público. Na frase, o chefe da empresa sempre estava de mau humor. A palavra mal é escrita com U ou com L? Nesse caso, a grafia correta de mal é com U, que é oposto de bom. Em que casos a responsabilidade civil do Estado será excluída? Excelência, a responsabilidade civil do Estado é o dever que o Estado tem de indenizar pessoas quando os seus atos gerarem prejuízo de alguma forma. E essa responsabilidade ela será excluída nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Candidato, o que é o controle social preventivo? Excelência, o controle social preventivo é sinônimo do controle social informal, que tem como objetivo evitar que o crime aconteça. Data, quais são os requisitos para a inscrição no concurso da Polícia Civil conforme a LOB? Excelência, são requisitos para que a pessoa possa se inscrever no concurso da Polícia Civil, ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos, não possuir antecedentes criminais, estar em gozo dos seus direitos políticos e quite com o serviço militar. Candidato, o que significa configurar um HD como slave ou escravo? Excelência, configurar um HD como slave, escravo, significa configurar um HD secundário, geralmente utilizado para backups e para armazenar arquivos como fotos, vídeos e documentos do usuário. O HD, master, é o principal, primário, onde o sistema operacional e os outros softwares estão instalados. Ou seja, é o disco rígido que,
comanda, o PC. É um conceito bem antigo. Nos anos 90, os HDS operavam em modo Master e Slave. O HD Slave seria o HD escravo. Com 2 HDS no mesmo computador, era preciso informar para o hardware qual era o HD que tinha o sistema operacional. Este era o HD Master Mestre. O outro HD precisava ser desativado e era colocado como Slave. Ao ser colocado como Quais as instituições que fazem o controle social informal? Excelência, as instituições que fazem parte do controle social informal são aquelas não ligadas à segurança pública. Então, são aquelas que fazem parte do meio social do indivíduo. Candidato, o conteúdo é Lei Orgânica da Polícia Civil, a LOP. No curso de formação, quais são as hipóteses de cancelamento da matrícula do aluno? Obrigada, Excelência. Excelência, as hipóteses de cancelamento da matrícula do aluno no curso de formação seria ele não atingir uma frequência mínima necessária estabelecida para a conclusão do curso, o aluno não revelar um aproveitamento no curso e o aluno não ter uma conduta irrepreensível em sua vida pública ou privada. Essas são hipóteses de cancelamento da matrícula do aluno. Qual o tamanho máximo de salvamento para nome de um arquivo no Windows? Excelência, um arquivo no Windows pode ser salvo com um nome de até 255 caracteres, incluindo a extensão. Já o caminho pode ter até 260 caracteres. É possível aumentar essa quantidade alterando chaves no registro do Windows. Candidata, o que é chave pública e chave privada e para que elas servem? Excelência, tanto a chave pública como a chave privada são chaves usadas para descriptografar uma mensagem, sendo que na chave pública, ou também conhecida como assimétrica, ela é utilizada para encriptar mensagens e é distribuída livremente, ao passo que a chave privada decripta a mensagem. Então, a chave pública, ela encripta, então é para criptografar, e a chave privada decripta. Candidato, a assinatura digital, ela confere sigilo ao documento eletrônico? Justifique a tua resposta. Certo, Excelência. Excelência, a ICP Brasil, que é a empresa que possui infraestrutura de chaves públicas brasileira, ela diz que, embora a assinatura digital possua autenticidade, integridade, confiabilidade e não repúdio, ela não garante sigilo, confidencialidade, no caso, ao documento eletrônico. Candidata, cite os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal. Excelência, os direitos sociais que estão previstos na Constituição são educação, moradia, lazer, saúde, trabalho, transporte, alimentação, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança e à previdência social.
Refaça a frase de acordo com a norma culta da língua portuguesa. O material da apresentação será a cores. Excelência, a frase correta de acordo com a norma culta seria: o material da apresentação será em cores. Obs. Lembrar de impressão em preto e branco, logo, impressão em cores. Candidata, defina organização criminosa. Excelência, a organização criminosa é a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, e tem por objetivo obter, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Candidata, o que se entende pelo princípio da moralidade? Excelência, o princípio da moralidade, ele está ligado à honestidade, à lealdade, à boa-fé do administrador. E é um princípio que ele deve ser pautado na ética dos atos administrativos. As pessoas devem agir com ética dentro do serviço público. A palavra chantagem escreve-se com X ou com CH? Excelência, a palavra chantagem escreve com CH. Quais são as atribuições básicas da Polícia Civil? Excelência, são atribuições básicas da Polícia Civil o exercício de polícia judiciária, administrativa e preventiva especializada. Candidata, no crime de ação penal pública condicionada à representação, o flagrante delito, já é possível iniciar o inquérito? Não, Excelência. Na condicionada, é preciso a representação da vítima para a instauração do inquérito. Na pública incondicionada, já não há necessidade. O flagrante delito já configura a instauração do inquérito. Candidata, o que abrange os serviços policiais conforme a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Excelência, abrange os serviços policiais a prevenção e a investigação criminal, o policiamento ostensivo, o trânsito e a proteção em casos de calamidade, incêndio e salvamento. Os direitos civis e políticos são de qual geração? Excelência, os direitos civis e políticos são direitos de primeira geração, relacionam-se com a liberdade, igualdade negativa, exigem a abstenção do Estado. O que é malware? Excelência, o malware, ele é um software malicioso projetado para prejudicar ou explorar qualquer dispositivo do usuário, seja na rede, né, serviço. E os criminosos, eles utilizam o malware para obter ganhos financeiros das vítimas. Qual o plural de pardal? Pardais. Candidato, diferencia a tortura qualificada pela morte do crime de homicídio qualificado pela tortura. Excelência, a tortura qualificada pela morte, a diferença entre a tortura qualificada pela morte do homicídio qualificado pela tortura está no dolo do agente.
Enquanto na tortura qualificada pela morte, o dolo desse agente é torturar a vítima, mas ele acaba com um excesso das suas ações por provocar a morte da vítima. Ele é um crime pré-ternuloso, onde o agente ele tem dolo na tortura, dolo no antecedente e culpa no consequente. É um crime pré-ternuloso. Por outro lado, o homicídio qualificado pela tortura, o dolo desse agente é matar a vítima. E, para isso, ele utiliza meios cruéis, a tortura, e acaba qualificando esse crime. A diferença, então, seria o dolo do agente. Candidata, nos crimes da Lei Maria da Penha, a vítima pode voltar atrás e retirar a denúncia ou a queixa? Se sim, até que momento é cabível? Excelência, nos crimes da Lei Maria da Penha, vai depender da ação penal do crime praticado. Se for de ação penal privada, a vítima pode sim retirar a sua queixa. Agora, se for uma ação penal pública condicionada à representação, a vítima pode se retratar, desde que seja antes do recebimento da denúncia, e será feita uma audiência especial, específica para esse caso. E nos crimes em que a ação penal pública é incondicionada, que seriam os crimes mais graves e com violência, não é possível que a vítima faça essa retratação, porque o titular da ação já passa a ser o Ministério Público. Quando será concedido o mandado de segurança? Candidata, quando será concedido o mandado de segurança? Excelência, o mandado de segurança é um remédio constitucional subsidiário, que será utilizado quando não couber habeas data ou habeas corpus. E ele é concedido para proteger um direito líquido e certo, que é aquele que eu posso provar facilmente por meio de documentos na petição inicial, sem que seja necessário testemunhas, obtenção de provas. E ele será concedido quando esse direito estiver sendo violado pela autoridade pública. Candidata, fazer propaganda utilizando uma suástica é crime? Excelência, se essa propaganda ela for com o fim de divulgar o nazismo, é sim um crime que consta na lei de preconceito racial. Esse tipo penal, ele possui alguns verbos nucleares, como fazer propaganda, distribuir, fabricar símbolos que façam apologia, que façam a divulgação do nazismo. Candidato, o que é um substantivo composto e dê exemplo? Excelência, o substantivo composto é aquele formado por dois ou mais radicais. Eu posso citar, por exemplo, couve-flor. O que é a teoria da ecologia urbana? Excelência, a teoria da ecologia urbana refere-se ao crescimento desorganizado da cidade que enfraquece o controle social informal. Ocorre uma desorganização social em zonas concêntricas. Essa teoria defende que quanto maior o centro urbano, maior a criminalidade. Essa teoria da ecologia urbana pertence à Escola de Chicago, que faz parte da teoria do consenso. Candidata, o que é tribunal de exceção? E existe alguma possibilidade de haver tribunal de exceção no Brasil? O tribunal de exceção é um tribunal que ele é criado após o ato e tem competência para julgar os crimes específicos. Por exemplo, como o Tribunal de Nuremberg, que foi criado após as atrocidades cometidas pelos nazistas na Segunda Guerra, foi criado esse tribunal para julgar especificamente os crimes cometidos na guerra. O que é a teoria sociológica do controle social?
Excelência, as chamadas teorias, né, do controle social, elas pressupõem que quanto mais estreitas e intensas as relações do indivíduo nas esferas tradicionais da vida, como escola, trabalho, família, rede de amigos, menores serão as chances de que ele incorra em atos desviantes, né? Então, refere-se ao controle social informal, o qual diz que as relações sociais, ambientes frequentados pelo indivíduo, interferem diretamente em seu comportamento. Exemplo, família, escola, igreja, trabalho, etc. O que é controle social primário? Excelência, o controle social primário é aquele que age primeiro na vida do indivíduo. Assim, remete-se ao controle social informal, visto que são as instituições em que o criminoso tem o primeiro contato, como, por exemplo, o âmbito familiar, né, onde são dados os primeiros passos do indivíduo, indispensáveis para que ele possa se comunicar na sociedade. Quais são os órgãos policiais elencados no artigo 144 da CF? Excelência, são eles a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícia Militares, Corpo de Bombeiros Militares e as Polícias Penais Federal, estaduais e distrital. Candidata, qual autoridade competente para demitir o servidor público, na lei orgânica? Excelência, serão competentes para a demissão do servidor público o governador do estado e o secretário de segurança pública. Lembrando que se o funcionário público, se o servidor público for o delegado, somente o governador do estado. A palavra árvore tem acento? Sim, Excelência, a palavra árvore tem acento no A. E a regra é que ela é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Quais as causas de aumento de pena no feminicídio, candidato? A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até 1/2 se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas, que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, em descumprimento das medidas protetivas de urgência. Candidata, e o que é o princípio da legalidade? Excelência, o princípio da legalidade é dizer que a administração pública ela está subordinada àquilo que está previsto em lei. Seus agentes. Qual o plural de sacristão? Excelência, o plural de sacristão é sacristães ou sacristãos. Qual o plural de escrivão? Escrivães. Candidato, o delegado de polícia pode decretar prisão temporária? Excelência, não. O delegado de polícia ele não pode decretar a prisão temporária. Quem decreta a prisão temporária é o juiz. E ele faz isso mediante a representação do delegado de polícia ou o requerimento do Ministério Público. Candidata, como se soletra? Não.
Qual das duas formas está correta a expressão marcha ré ou marcha a ré? Excelência, o correto é marcha a ré com crase, acento indicativo da crase no A. Candidato, de quem é a obra O Criminoso e Sua Vítima? Excelência, essa obra é de Hans von Renting. Espero que eles viajem com cuidado. Como se escreve a palavra viagem? Excelência, espero que eles viajem com cuidado. Nesse caso, viagem é com G. Candidato, o que é a teoria do conflito cultural? Excelência, a teoria do controle do conflito cultural colocam a cultura no centro do conflito, ou seja, atribui à criminalidade as condições internas da cultura de uma sociedade. O Donald defende que a criminalidade é produto da mudança social. Então, a cultura é, para esse autor, o principal fator criminógeno em função de suas incontáveis contradições internas. Quais as fases do iter criminis e o que é o indiciamento? Cogitação, preparação, execução e consumação. Candidata, qual expressão está correta? Daqui a pouco, com A, sem acento, ou daqui a pouco, com H e o A? Excelência, o correto é daqui a pouco, somente com A sem acento, já que expressa algo que ainda vai acontecer. O motorista bêbado atropelou a criança. Nessa oração, qual é o objeto? Esse objeto da oração é a criança, visto que é objeto direto. Candidato, dê um exemplo de substantivo primitivo e derivado. Excelência, o substantivo primitivo são aqueles que originam outro substantivo, por exemplo, pedra, né? E o substantivo derivado é o que é derivado do primitivo, né? Que se origina de outra palavra, normalmente pelo radical, por exemplo, pedreiro. Daqui a pouco vai começar a oitiva. Nessa frase, a crase, justifique. Excelência, nessa frase não há crase, pois antes de palavra masculina não se usa crase. E pouco é uma palavra masculina. Também não há crase antes de oitiva, pois o verbo começar não pede preposição. Candidata, discorra sobre o programa Sinal Vermelho. Excelência, o programa Sinal Vermelho é uma forma de enfrentamento da violência doméstica e familiar. A mulher vítima de violência, ela comparece em uma repartição pública ou em uma empresa particular que está credenciada nessa campanha, e ela comparece nesses lugares e apresenta um X vermelho na palma da mão, ou um papel com esse X vermelho. E o atendente, já treinado, ele vai acionar a polícia, ou não podendo fazer naquele momento, ele vai anotar de forma velada os dados dessa vítima. Candidata, é possível a decretação de prisão temporária no crime de furto? Excelência, a prisão temporária ela é uma medida cautelar que é utilizada quando for imprescindível para o andamento das investigações do inquérito
quando a pessoa não possuir residência fixa ou não fornecer elementos que esclareçam a sua identidade, e quando houver fundadas razões que essa pessoa participou ou foi autora nos crimes que tem um rol taxativo na lei de prisão temporária. E o furto, ele não está incluso nesse rol que é taxativo. Portanto, não é possível que seja decretada a prisão temporária no crime de furto. Candidata, o que é o sentido conotativo e o sentido denotativo? Excelência, o sentido conotativo das palavras é o sentido figurado. Já o sentido denotativo é o sentido real, literal. O chefe dos escrivães concordou com o meu pedido de férias. Na oração, ele retificou ou ratificou? Excelência, o chefe dos escrivães ratificou, visto que ratificou tem significado de confirmar. Candidato, o conteúdo é a LOP, Lei Orgânica da Polícia Civil. O que é reversão ex officio? E qual o requisito? Excelência, a reversão ex officio é o retorno do aposentado ao cargo, quando comprovada a insubsistência de razões que justifiquem a sua aposentadoria por invalidez. É necessário que seja feita uma inspeção médica e que seja comprovada que ele pode voltar para o cargo sem prejuízo. E essa reversão é feita no mesmo cargo que o funcionário ocupava antes da aposentadoria. Candidata, qual a principal função do VoIP? Excelência, a principal função do VoIP é transformar a voz, né, que é um sinal analógico, em um sinal digital e transmitir esse sinal digital pela internet. No Código de Processo Penal elenca algumas formas cautelares diversas da prisão, quais: uso de tornezeleira eletrônica, comparecimento em juízo, afastamento do lar, proibição de frequentar certos lugares, dentre outras. Qual a forma correta nas orações a seguir? A pizza foi entregue em domicílio ou a pizza foi entregue a domicílio? Em domicílio. O emprego de violência ou grave ameaça para que a vítima entregue um bem caracteriza qual crime? Excelência, por ter a participação da vítima entregando o bem, crime que melhor se adequa é o de extorsão. Observação: pelas poucas informações no enunciado, há a dúvida de extorsão ou roubo, mas por ter deixado claro que a vítima entregou o bem e não que ele foi subtraído, entendo como extorsão. Conjugue o verbo variar na primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Eu vario. Candidata, dentro da colaboração premiada, para conseguir alguns benefícios, a colaboração tem que atingir um ou mais resultados. A candidata pode me dizer alguns desses resultados? Excelência, para atingir os benefícios da colaboração premiada, é necessário que seja possível identificar os demais coautores ou partícipes dessa organização, que seja possível localizar eventuais vítimas com a sua integridade física preservada e a recuperação total ou parcial dos produtos ou proveitos dessas infrações, entre outros. Candidata, quais são as penas proibidas segundo a nossa Constituição Federal?
Excelência, as penas proibidas no Brasil, segundo a nossa Constituição Federal, são as penas de caráter perpétuo, as penas de trabalho forçado, as penas de banimento, as penas cruéis e as penas de morte, salvo em guerra declarada. O que é dolo eventual? Excelência. Dolo eventual prevê o resultado, mas não quer que ele ocorra, mesmo assim assume o risco. Candidata, o que são crimes bipróprios? Excelência, crimes bipróprios são aqueles que exigem qualidade específica, né, tanto do agente como da vítima. O infanticídio, por exemplo, é um crime bipróprio, pois exige a qualidade específica da mãe e do filho. Candidata, o que é o NECRIM? Excelência, o NECRIM, ou Núcleo Especial Criminal, é um núcleo especializado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que ele possui delegados, e esses delegados eles promovem uma mediação entre as partes nos crimes que são abrangidos pela Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial Criminal. O que é injúria real? A injúria real ocorre quando, para ofender ou desrespeitar alguém, o agente utiliza violência ou vias de fato. Exemplo: cuspir em alguém, dar um tapa na cara, etc. Data, qual documento que formaliza o ato infracional em casos de flagrante? Excelência, segundo o ECA, nos casos de flagrantes de atos infracionais que aconteçam mediante a violência ou grave ameaça, a autoridade policial lavrará o auto de apreensão. Já nas demais hipóteses, quando não haja violência ou grave ameaça, a autoridade policial ela poderá substituir esse auto de apreensão pelo boletim de ocorrência circunstanciado. Candidata, na Lei Orgânica da Polícia Civil, as penas disciplinares de repreensão poderão ser aplicadas verbalmente? Excelência, não poderá ser aplicada verbalmente, deverá ser por escrito. A pena que poderá ser aplicada verbalmente será a pena de advertência. Candidata, quando será concedido o habeas corpus? Excelência, o habeas corpus é um remédio constitucional que será concedido sempre que alguém sofrer ou se sentir ameaçado de sofrer uma coação ou violência em relação à sua liberdade de locomoção. Candidata, consumir droga é crime? Excelência, devido ao princípio da alteridade, o consumo da droga não é considerado crime. Porém, para que o indivíduo ele consuma essa droga, é necessário que ele esteja portando essa droga. E essa, sim, é considerada uma conduta criminosa. O porte de drogas para consumo.